Você já percebeu como às vezes basta uma palavra atravessada ou um olhar de desprezo para roubar toda a sua paz? De repente aquilo se infiltra na sua mente como veneno, e por mais que você tente seguir em frente, a raiva não vai embora. Ela continua queimando, drenando sua energia, roubando sua clareza, apagando sua força. E não pense que isso é só com você. Todos nós já fomos dominados por detalhes pequenos que cresceram até se tornarem gigantes dentro da nossa cabeça. Mas existe outra escolha, um caminho onde você deixa de ser prisioneiro da raiva e passa a comandar sua própria mente, onde cada emoção deixa de ser inimiga e se transforma em combustível. É sobre isso que vamos falar hoje. Como nunca mais entregar sua paz ao humor dos outros. Como transformar a calma na sua arma mais imbatível e mudar, de forma definitiva, a maneira como você reage ao mundo. Imagine atravessar o dia inteiro intocável, blindado, com tanta serenidade que nada nem ninguém consegue arrancar você do seu centro. Pense nisso. A calma como o seu novo padrão de vida. E é aqui que o estoicismo entra. Uma filosofia que há mais de 2000 anos ensina uma verdade simples e devastadora. Não são os fatos que destroem você, mas a interpretação que escolhe dar a eles. Talvez essa seja a chave que estava faltando. Clareza inabalável, serenidade real, uma força interior que ninguém consegue arrancar. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Hoje a calma é meu novo padrão. Que esse seja o pacto que vai guiar seus próximos dias. Vamos começar. Primeiro, a expectativa é o começo da frustração. Imagine que você passou o dia inteiro planejando algo simples, chegar em casa e encontrar um ambiente tranquilo. Mas quando chega, alguém está gritando, reclamando ou até descarregando a raiva acumulada em você. Nesse momento, a primeira reação é se perguntar: por que essa pessoa não pode ser mais calma? Por que não consegue agir de outra forma? É nesse ponto que nasce a irritação, quando acreditamos que os outros deveriam ter o mesmo padrão de consciência que nós temos. Um dos maiores gatilhos de frustração é justamente esperar que os outros tenham o mesmo nível de consciência, de educação ou de sensibilidade que você tem. As pessoas não são um reflexo seu. Elas agem de acordo com as próprias histórias, os próprios traumas e as próprias limitações. Quem cresceu cercado de paciência, talvez ofereça calma. Quem cresceu cercado de gritos, talvez só saiba responder com agressividade. E isso não tem a ver com você, tem a ver com a bagagem que cada um carrega. A teoria da mente nos lembra de que cada um tem uma perspectiva única. É como se cada pessoa usasse um par de lentes diferentes para enxergar o mundo, e você não pode esperar que elas enxerguem com as mesmas cores e contornos que você vê. Quando você entende isso, você para de personalizar os comportamentos dos outros. Você entende que não é sobre você, é sobre eles, é sobre o que existe dentro deles. E isso por si só traz uma sensação de leveza enorme. Você começa a lidar com a vida sem se sentir constantemente atacado ou decepcionado. Como dizia Marco Aurélio, quando você se irrita com alguém, lembre-se que é um ser humano que erra por ignorância ou por necessidade, como você também erra. Outro ponto que você ganha é maturidade, de entender que as coisas acontecem como devem acontecer e não como você espera. Se alguém não correspondeu à sua expectativa, não significa que o mundo está contra você. Apenas significa que a vida seguiu seu próprio curso. Epicteto nos ensinou: não queira que as coisas aconteçam como você deseja, mas como são. Essa simples frase contém uma liberdade imensa, porque quando você para de querer que o mundo siga suas regras, você começa a viver o fluxo da vida com leveza. É como entrar em um rio. Se você luta contra a corrente, o desgaste é enorme. Mas se você aprende a fluir com ela, descobre que a travessia pode ser muito mais tranquila.
Então esse é o primeiro ponto. Saiba o que esperar das pessoas. Não espere perfeição, não espere reciprocidade em cada gesto. Espere apenas o que é real. Que cada um entregue o que tem dentro de si. Não espere flores de quem só pode te oferecer espinhos. Assuma esse compromisso agora mesmo. Deixe nos comentários. Hoje eu solto a expectativa e abraço a leveza. Porque a frustração nasce da ilusão, mas a paz nasce da aceitação. Segundo, não tente controlar o mundo. Aprenda a controlar sua reação. A coisa mais importante que você precisa entender é que a raiva não surge do que acontece com você, e sim da forma como você interpreta o que aconteceu. E depois da raiva, todo mundo pode escolher como vai reagir. Ou seja, você pode decidir se aquela frase mal colocada vai destruir o teu dia ou se ela vai simplesmente passar. O psiquiatra Viktor Frankl dizia que essa liberdade de escolha é a última das liberdades humanas. Todo mundo tem e ela pode ser sua. Basta você treinar a sua mente para não reagir automaticamente, e sim com consciência. Lutero também nos lembra disso quando afirmou: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Da mesma forma, você não pode impedir que pensamentos de raiva surjam, mas pode escolher não alimentá-los e não agir de acordo com eles. E aqui está a chave. A primeira reação física é quase instintiva. Quando algo nos é negado, quando somos surpreendidos negativamente ou contrariados, sentimos o calor da raiva subir, o coração acelerar e os músculos se contraírem. Esse primeiro impacto você não controla. Ele simplesmente acontece. Mas o que vem depois está inteiramente nas suas mãos. Você pode escolher não dar continuidade a essa chama. Pode escolher não alimentar a irritação. Pode sair do ambiente, pode parar por 1 minuto, pode respirar fundo 3 vezes, contar até 10. Existem vários caminhos que devolvem à sua mente o espaço que ela precisa para agir com clareza. É isso que os estoicos chamavam de disciplina do assentimento, a capacidade de não se deixar levar pelo primeiro impulso, mas examinar cada emoção antes de transformá-la em ação. Marco Aurélio escreveu: se você se irrita com as coisas externas, não são elas que o perturbam, mas o julgamento que você faz delas. Então esse é o segundo ponto. A sua reação é uma escolha. Essa liberdade não é algo que você precisa conquistar. Ela já nasceu com você. É parte da sua condição humana. Você pode estar em qualquer situação diante de qualquer provocação, mas ninguém pode arrancar de você o poder de decidir como vai reagir. Treine sua mente para escolher, antes de tudo, a consciência no lugar do impulso. E lembre-se, quem reage automaticamente é escravo da raiva. Quem escolhe conscientemente se torna dono de si mesmo. Terceiro, o mundo não te define, sua mente sim. Você já percebeu como é fácil medir o próprio valor pela reação dos outros? A foto que não recebe tantas curtidas, a mensagem visualizada e não respondida, o esforço ignorado em silêncio. Pequenos gestos que, de repente, parecem gigantes, como se dissessem quem você é ou quanto você vale. Mas a sua autoestima não pode ser uma moeda de troca na bolsa de valores da aprovação externa. Ela precisa ser algo sólido, que nasce dentro de você. Quando alguém te critica ou te ofende, é natural se abalar, mas se toda a sua confiança depende da opinião alheia, você se torna refém de algo que nunca vai controlar. De acordo com a teoria da autodeterminação, a verdadeira motivação e a verdadeira autoestima vem de dentro, da autonomia, da competência e do seu senso de pertencimento real, não da validação externa. Quando você aprende a se validar e a se reconhecer, dá a si mesmo um dos maiores presentes da vida, a liberdade de não viver sob o julgamento de ninguém. Sêneca escreveu:
O homem que confia em si mesmo não depende da opinião dos outros. Essa frase nos lembra que autoestima não é um troféu para ser exibido, mas uma convicção silenciosa, construída no íntimo. É a clareza de que o seu valor não aumenta quando te aplaudem, nem diminui quando te criticam. E aqui está a verdade: ninguém tem o poder de te definir, só você. É claro que elogios são bons e críticas podem ensinar, mas nenhuma coisa nem outra deve decidir quem você é. O que define o seu valor é a forma como você escolhe se enxergar. A consciência tranquila de estar crescendo, aprendendo e vivendo de acordo com aquilo em que acredita. Então, esse é o terceiro ponto. Seu valor deve ser interno. E para fixar isso em você, faça o seguinte exercício. Da próxima vez que ouvir uma crítica ou não receber reconhecimento, em vez de se perguntar o que os outros pensam de mim, pergunte a si mesmo o que eu penso de mim. Essa simples troca de pergunta tem o poder de transformar sua vida. Escreva nos comentários: meu valor nasce dentro de mim. Quanto mais você reforça essa verdade, mais blindada sua autoestima se torna. E lembre-se, só quem se reconhece por dentro nunca se perde por fora. Quarto, sem limites você se perde. Quem nunca passou por isso, você já está cansado, sem energia, mas alguém pede um favor rápido e mesmo contra a própria vontade, você diz sim. Depois se arrepende, sente peso e ainda se pergunta por que não conseguiu simplesmente recusar. Essa cena se repete na vida de muita gente e é justamente aí que nasce o desgaste. Ser uma boa pessoa não significa estar disponível o tempo todo. Criar limites claros é, antes de tudo, um ato de autocuidado emocional. De acordo com a psicologia positiva, pessoas que sabem dizer não de forma assertiva tendem a ter mais bem-estar, menos estresse e relacionamentos mais saudáveis. Pense, por exemplo, em uma pessoa que está sempre disponível. No trabalho, assume tarefas que não são dela. Em casa, ajuda todos os familiares sem nunca pedir nada em troca. Entre os amigos, nunca consegue negar um pedido. No fim do dia, quando olha para si mesmo, percebe que quase não sobra tempo para cuidar do relacionamento, dos próprios projetos ou até da própria saúde. O problema não é a bondade, mas a incapacidade de reconhecer que as próprias necessidades também importam. E quando você não enxerga isso, acaba vivendo a vida inteira sob as prioridades dos outros. É exatamente por isso que aprender a colocar limites é tão necessário. Não se trata de rejeitar pessoas ou ser menos generoso, mas de deixar claro onde termina a responsabilidade pelos outros e onde começa o cuidado com você mesmo. Colocar limites não é afastar pessoas. É apenas desenhar uma linha invisível que mostra até onde os outros podem ir sem te invadir, sem te ofender. E quando você se respeita, os outros aprendem a te respeitar também. Como dizia o filósofo Schopenhauer, o respeito pelos outros tem seu limite, começa onde termina o respeito por si mesmo. Essa frase nos lembra que não existe verdadeira bondade sem firmeza. Porque quem não protege o próprio espaço acaba se anulando pouco a pouco. Colocar limites é um ato de coragem. Coragem de se escolher, de valorizar o próprio tempo e de mostrar que sua energia não é infinita. Muitas vezes, dizer não a alguém é dizer sim à sua saúde mental, ao seu descanso e até à qualidade dos seus relacionamentos. Então, esse é o quarto ponto. É necessário colocar limites. Para praticar, faça o seguinte: escolha uma situação em que você normalmente diria sim por obrigação e experimente dizer não com calma e respeito. Você vai perceber que o mundo não desmorona. Ao contrário, você se fortalece. Isso treina sua mente para enxergar o não como rejeição, mas como proteção. Porque no fim, quem aprende a se respeitar, constrói uma vida onde a paz vale mais que a aprovação. Quinto, viva sem pedir aprovação. Imagine alguém escolhendo uma roupa.
escrevendo uma mensagem, ou tomando uma decisão simples, mas sempre com a mesma pergunta na cabeça: o que será que os outros vão pensar de mim? Viver assim é como estar acorrentado a olhos invisíveis. Você nunca age de forma livre, mas como se fosse um personagem montado para agradar uma plateia. Saiba que viver em função da opinião dos outros é como dirigir um carro, olhando apenas para o retrovisor. Você não enxerga a estrada à frente, apenas o rastro que ficou para trás. Isso cansa, isso confunde e, acima de tudo, te afasta do seu próprio caminho. A psicologia humanista, especialmente os estudos de Carl Rogers, fala sobre a importância da congruência interna, ou seja, viver de acordo com quem você realmente é e não com quem os outros esperam que você seja. Quando você se liberta desse peso, ganha algo que não tem preço: a liberdade emocional. Sócrates já alertava para isso há séculos. Preocupa-te mais com a tua consciência do que com a tua reputação, porque a tua consciência é o que tu és, e a tua reputação é apenas o que os outros pensam que és. Essa distinção é poderosa, porque mostra que a paz interior nasce do alinhamento com seus valores, e não da aprovação alheia. E há um bônus: quando você deixa de viver obcecado pelo julgamento externo, descobre que também não precisa mais julgar os outros. O peso que sai de você se transforma em liberdade oferecida a quem está ao seu redor. Então, esse é o quinto ponto estoico. Não se preocupe demais com o que os outros vão pensar. Experimente fazer um teste simples. Tome hoje uma pequena decisão: a roupa que veste, o que come, o que posta, não pelo olhar dos outros, mas pelo que faz sentido para você. Comece a escolher sua consciência no lugar da opinião dos outros, pois essa escolha, repetida todos os dias, constrói uma vida muito mais leve, e a maior liberdade não é ser admirado por todos, mas ser verdadeiro com você mesmo. Sexto, ninguém escapa do erro, nem você. Pense na última vez em que discutiu com alguém. Talvez fosse uma coisa pequena, como quem tinha razão sobre um detalhe no trabalho, quem falou tal frase em casa, ou até uma lembrança sobre o passado. De repente, a conversa que podia terminar em segundos se transformou em uma disputa de quem vai vencer. Você já passou por isso? A busca incessante por ter razão, por corrigir o outro, por vencer uma discussão, até pode parecer um jeito de se autoafirmar, mas no fim das contas só desgasta. Esse comportamento cria distância, gera ressentimento e, acima de tudo, alimenta a raiva em você e nos outros. Estudos sobre egocentrismo cognitivo mostram que essa insistência em estar certo, em não ceder, é uma forma de defesa da vaidade e da arrogância. Mas a arrogância não precisa ser reforçada, ela precisa ser educada. E educar significa lembrar que você também erra, que já falou sem pensar, que já magoou alguém sem querer, que também já se enganou. Essa é a postura da maturidade. Reconhecer que nem sempre é sua missão corrigir os outros e que a paz pode valer mais que a vitória. Aristóteles já havia explicado isso de forma brilhante. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Essa frase revela uma verdade profunda. Sentir raiva é humano, mas administrar a intensidade, o momento e a forma de expressar essa emoção exige sabedoria. A maturidade não está em nunca sentir, mas em não se deixar dominar pelo sentimento. Às vezes, a verdadeira força está justamente em escolher a paz, mesmo quando você tem razão. Basta que a sua consciência esteja tranquila, porque não é a aprovação dos outros que te dá paz. É a clareza de que você agiu de acordo com seus valores. Sêneca dizia: é melhor vencer a ira do que vencer por meio da ira. Guardar isso em mente é compreender que perder uma discussão pode, na prática,
significar ganhar serenidade. Deixe nos comentários: eu escolho a paz no lugar da razão. Reconhecer essa verdade liberta, porque faz você enxergar os erros dos outros com mais paciência e compaixão. E no fim, a paz que você preserva dentro de si vale mais do que qualquer discussão vencida lá fora. 7. Vença sem precisar falar. Você para no sinal vermelho, tranquilo, e de repente alguém interpreta errado, acha que você o fechou e começa a te provocar. Buzina, xinga, faz gestos para tirar você do sério. Essa pessoa está jogando uma isca, esperando que você reaja, que devolva a agressividade, que entre no mesmo nível de confusão. Você não responde. E justamente aí está a vitória. Mostrar que sua paz não depende da raiva de ninguém. É aqui que muitos erram. Acham que precisam revidar, se justificar, provar que estão certos. Mas toda reação na raiva é entregar seu controle ao outro. O silêncio, ao contrário, cria um vazio tão desconfortável que muitas vezes desarma mais do que qualquer palavra poderia fazer. Você já ouviu aquela frase: o silêncio é de ouro. Pois é, você não precisa reagir a tudo, porque nem tudo merece resposta. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que 1000 palavras. Ele desconcerta, desarma e, principalmente, preserva a sua energia. A neurociência mostra que quando reagimos com raiva, ativamos o sistema límbico, que é a parte mais primitiva do cérebro, ligada à luta ou fuga. Mas quando respiramos fundo e escolhemos o silêncio, ativamos áreas ligadas à autorregulação e à tomada de decisão. Em outras palavras, o silêncio é uma forma prática de inteligência emocional. Lao Tse já dizia: aquele que sabe, não fala. Aquele que fala, não sabe. Essa ideia não é sobre nunca usar palavras, mas sobre compreender que o silêncio muitas vezes comunica mais maturidade do que a discussão. O sábio não se sente obrigado a responder a cada provocação. Ele entende que não reagir também é uma escolha de poder. Responda com silêncio e você perceberá algo libertador. Os outros param de ter tanto controle sobre o seu estado interno. Você deixa de ser jogado de um lado para o outro pelas emoções alheias e passa a ser dono da sua calma. Então essa é a chave. Responder com silêncio não é sinal de fraqueza, mas de superioridade interior. Para treinar isso, faça o seguinte exercício. Da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, experimente apenas respirar fundo e ficar em silêncio por alguns segundos. Veja como isso muda a dinâmica da situação. Escreva nos comentários: eu escolho o silêncio no lugar da raiva. Essa frase simples já começa a programar sua mente para valorizar a calma acima das suas reações. E nunca se esqueça, o silêncio não é vazio. Ele é cheio de força, de controle e de liberdade. 8. A raiva é fogo, a gratidão é água. Imagine que alguém te irritou profundamente, aquele comentário irônico, uma injustiça no trabalho ou um gesto de indiferença em casa. O coração acelera, a mente começa a buscar argumentos para contra-atacar. Mas, neste momento, você escolhe outra coisa. Em vez de alimentar a raiva, decide lembrar-se do que ainda existe de bom na sua vida. Pode ser algo simples, como sua saúde, uma amizade verdadeira, o teto sobre sua cabeça, ou até o simples fato de estar respirando agora. Essa mudança de foco é transformadora. A gratidão tem esse poder. Ela muda o olhar do negativo para o positivo. É como se você acendesse a luz em um quarto escuro. Nada no ambiente mudou, mas de repente tudo se torna mais claro e fácil de enxergar. O psicólogo Robert Emmons mostrou em suas pesquisas que praticar gratidão regularmente reduz níveis de agressividade, estresse e ansiedade, além de melhorar o sono e o bem-estar geral. É como se a gratidão fosse um antídoto natural contra o veneno da raiva.
Focando no que está funcionando, em vez de no que te incomoda, sua mente se reconfigura. É como trocar as lentes pelas quais você enxerga o mundo. A mesma realidade se apresenta, mas agora em cores diferentes. Cícero já afirmava: a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. E isso faz sentido, porque quando você se conecta com a gratidão, se torna menos suscetível ao rancor, à inveja ou à raiva. A gratidão cria uma base emocional, que torna natural escolher a calma em vez do conflito. Use a gratidão para dissolver a raiva. Sempre que sentir a irritação crescer, faça um pequeno exercício. Pense em 3 coisas pelas quais você pode ser grato agora. Apenas 3. Essa prática simples tem o poder de desfazer a tempestade emocional antes que ela tome conta de você. Quanto mais você afirma essa escolha, mais livre se torna do peso das emoções negativas. A gratidão não apaga os problemas, mas ilumina as soluções e te devolve a paz. 9. Aprenda a crescer até com quem te ataca. Pense na última vez em que alguém apontou algo negativo em você. Talvez tenha sido no trabalho, de algum erro que você cometeu. Talvez em casa, sobre um hábito que incomoda, ou até de um estranho, com um comentário passivo-agressivo nas redes sociais. A primeira reação é quase sempre a mesma: se sentir atacado, diminuído, injustiçado e, algumas vezes, até magoado. É como se a crítica colocasse um holofote sobre nossas fragilidades, justamente aquelas que passamos a vida tentando esconder. Mas será que toda crítica é realmente um ataque? É claro que críticas podem doer. Mas muitas vezes, por trás de palavras duras, existe um ponto cego que precisa da nossa atenção. Aquilo que você não enxerga sozinho pode ser revelado exatamente quando alguém te mostra, ainda que de forma desconfortável. A teoria do mindset de crescimento, proposta por Carol Dweck, ensina que pessoas que encaram a crítica como aprendizado crescem mais e se estressam menos. Elas não veem a crítica como sentença final, mas como oportunidade de evolução. Isso não significa aceitar ofensas ou humilhações. Significa apenas filtrar, guardar o que pode ser útil e descartar o que não serve. Platão dizia: o sábio aprende mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Essa ideia nos lembra que até uma crítica mal intencionada pode conter um fragmento de verdade capaz de nos transformar, desde que tenhamos humildade para escutar e discernimento para separar o essencial do supérfluo. Quando você muda a postura diante da crítica, algo curioso acontece. Ela deixa de ser peso e passa a ser ferramenta. Cada palavra se transforma em material de construção para a sua maturidade. Pense, por exemplo, em alguém que vive sempre na defensiva. A cada comentário, acredita que está sendo diminuído. Interpreta qualquer observação como ataque e por isso vive tenso, sempre esperando o golpe do mundo. Esse padrão gera desgaste, ansiedade e isolamento. Agora imagine essa mesma pessoa mudando a pergunta dentro da própria mente. Em vez de reagir automaticamente com raiva, começa a se perguntar: o que posso aprender com isso? De repente, a crítica deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. Essa pequena mudança de perspectiva pode transformar completamente a forma de viver. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos fere, mas o julgamento que fazemos do que nos acontece. Quando você aplica isso às críticas, percebe que não é a palavra do outro que te define, mas a forma como você escolhe recebê-la. Então, esse é o 9º ponto. Cresça com as críticas. Da próxima vez que ouvir algo negativo, respire fundo, filtre e se pergunte: o que posso aprender com isso? Essa simples pergunta tem o poder de mudar não só o impacto de uma crítica, mas o rumo da sua vida. Decida, a partir de agora, aprender com as críticas.
Não é concordar com tudo que dizem, mas assumir que até no desconforto existe um degrau para o seu crescimento. Porque cada crítica pode ser uma pedra jogada contra você. Mas só você decide. Ou ela te machuca, ou você a usa para construir o caminho da sua evolução. 10º, deixar ir é permitir que a vida aconteça. Pense em alguém carregando uma mala pesada o tempo inteiro, cheia de pedras. A cada ressentimento, uma nova pedra é colocada lá dentro. O problema é que não é o outro que sofre com o peso, é quem carrega. Guardar raiva, mágoa ou rancor é exatamente isso. Carregar fardos que roubam sua energia e sua paz. Você já ouviu essa frase? Guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. Ela é verdadeira. A raiva constante envenena o corpo e a mente. O perdão, mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém saiba, reduz os níveis de cortisol, melhora a saúde cardiovascular e devolve leveza à vida. Porque perdoar não é aprovar o que aconteceu, mas é se libertar da prisão de reviver o mesmo sofrimento todos os dias. E é importante entender, desapegar não é esquecer, nem fingir que não doeu. É escolher conscientemente a sua própria paz. É decidir que não vai mais oferecer o presente da sua energia a quem só existe no passado. Como dizia Buda, segurar a raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. É você quem se queima. Essa é a essência do desapego. Veja então que você não precisa ser refém da raiva, da frustração ou da opinião dos outros. Você pode treinar a mente como se treina um músculo, aprendendo a se proteger emocionalmente, a responder com consciência, a se validar por dentro, a colocar limites, a escolher a paz em vez da razão, a praticar a gratidão, a crescer até com as críticas. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. E você descobre que a sua paz vale mais do que qualquer discussão, qualquer crítica ou qualquer mal-entendido. Então, esse é o 10º e último ponto. A arte do desapego. Respire fundo agora e escolha deixar ir aquilo que não cabe mais em você. Escreva nos comentários: eu escolho a paz acima de tudo. Essa simples decisão pode ser o início de uma vida muito mais leve. Lembre-se, sua vida não muda pelo que acontece, mas pelo que você escolhe fazer com o que acontece. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, comenta e compartilhe. Obrigado por assistir.